Eu comecei como músico lá com 15, 16 anos. Eu era presidente do Grêmio na escola e tinha um palco e eu, cara, olhava aquilo e falava, cara, vou tocar nesse lugar aí, precisa de uma banda, precisa movimentar. E o palco do anfiteatro era incrível, assim, na escola, que é em Santana, né, no Sedon. E aí eu falei, montei lá uma banda com os caras e começamos a ensaiar. E eu já tinha essa percepção, eu sempre fui um bom imitador. Então eu imitava os caras cantando, meio que no timbre e tal, naquela época, né? E era mais fácil, a voz estava ali se formando, mas não tinha essa voz muito grossa e tal. E aí eu imitava bem os caras, e era afinado, um cara, eu sempre tive uma percepção sobre afinação, sobre tom, sobre a sonoridade. E aí, afinadinho, e aí a gente começou a fazer alguns shows, e aí eu tinha uma banda chamada Camaleão, que a gente fazia de tudo, por isso era o nome da banda, a gente tocava de tudo e tal, foi a primeira banda que eu tive, antes dela eu tive uma outra banda com o Zé e com os caras, que eu não lembro o nome, por isso eu, o Zé e os caras. Na época eu trabalhava no banco, na arrecadação, que a gente ficava somando as contas de luz, de água e tal, que era o momento em que estava tudo sendo informatizado, ainda não era. E eu trabalhei, comecei a trabalhar no banco nessa parte de arrecadação e conheci o Zé, e o Zé era guitarrista, e aí a gente batendo papo e tal, e montamos uma banda. Mas foi muito rápido, a gente foi tocar num circo e ficamos no meio do lamaçal no circo, sem receber. Eu falei, Zé, não quero mais esse negócio. Não rola, porque o cara que levou a gente, porque a gente ia acompanhar o cara. E o cara largou a gente no meio do circo, chovendo, com o leão que não tinha dente. E a gente não recebeu o cachê. Foi o primeiro cachê que eu não recebi, foi a primeira vez. Comecei nessa história por causa do rock. Era mais nacional, tinha Legião Urbana, que tinha Titãs e tal. E aí você vai conhecendo mais, vai desenvolvendo mais. Depois a gente foi inserindo algumas coisas internacionais, assim, fazia aquele embromation, sabe como é que é? Sei. Embromation total, né? Aí comecei a fazer um monte de shows e tal. E aí eu falei, cara, aí eu comecei a compor. Sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre, muito. E aí eu comecei a compor. Compus um monte de músicas, e aí a gente fazia com a banda, os caras gostavam das músicas e tal. E aí eu falei, vou entrar O que eu gosto? Eu gosto de música, eu gosto de rádio, eu adorava rádio, conhecia tudo do rádio e tal. Eu falei, pô, se eu entrar aí, eu consigo mostrar minha música. E aí eu morava na Vila Albertina, zona norte de São Paulo, e tinha um cara lá que já era radialista, tinha um vozeirão, é meu amigo até hoje, Doni Litieri, o responsável por eu ter entrado nesse mundo. E aí ele falou, cara, você tem uma voz legal, uma voz bacana e tal. E aí tudo começou, ele começou a me indicou, eu fui pro Senac, primeiro eu fiz alguns testes para saber se tinha aptidão, porque os profissionais do rádio são os principais e os mais importantes para te chancelar e dizer se você tem condições ou não. E todas as vezes que eu fui em rádio, mesmo não tendo nenhum registro profissional nem nada, eles chancelaram e falaram, legal, você tem que treinar mais, mas é legal, a voz é bacana, agradável. E aí eu fui pro Senac, fiz lá o curso. Quando eu saí do Senac, no dia seguinte eu estava empregado numa rádio. Aí eu conheci o que é rádio, me apaixonei pelo rádio. Que eu já era apaixonado do lado de fora. E dentro eu fiquei mais apaixonado ainda. Aí fui morar em São Sebastião, fiquei um tempo lá. E aí as coisas foram acontecendo e a música sempre paralelo na minha vida.